Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de 6 palavras, são 3 pares de palavras, então no total são 6 palavras que podem confundir bastante, a começar pelas palavras borrow e lend. Ambas as palavras aqui têm o sentido de emprestar, porém elas vão ter nuances diferentes. Então a primeira palavra borrow tem o sentido de pegar algo emprestado de alguém, enquanto a palavra lend tem o sentido de emprestar. Mas vamos ver como isso funciona na prática. Borrow tem o sentido de pegar emprestado, então já que ele tem esse sentido, a gente pode atribuir essa mesma tradução às frases. Por exemplo, Can I borrow your pen? Posso pegar a sua caneta emprestada? Can I borrow your book? Posso pegar o seu livro emprestado? Normalmente a gente vai usar esse verbo quando a gente quer descrever que alguém pegou algo emprestado de outra pessoa. Aqui no caso eu estou usando o pronome I. Can I borrow? Mas a gente poderia usar qualquer outro pronome, tá legal? Por conta desse sentido, pessoal, pegar algo emprestado de alguém, muitas vezes o borrow, ele vai ser seguido por um pronome possessivo. Se vocês não sabem o que são pronomes possessivos, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo no qual eu explico direitinho quais são os pronomes possessivos, tá legal? Corre lá para ver que tá bem legal. Muitas vezes o borrow vai ser acompanhado de um pronome possessivo, pode ser qualquer pronome possessivo. No caso aqui eu estou usando o pronome possessivo your. Can I borrow your book? Com o verbo lend, o sentido é o contrário, pessoal, porque aqui a gente não está focando em quem está pegando emprestado, a gente está focando em quem empresta. Então, de novo, borrow, pegar emprestado, lend, emprestar. Eu vou dar 2 exemplos para a gente ver como esse contraste funciona. I can lend you my umbrella. Eu posso te emprestar o meu guarda-chuva. Então, no primeiro exemplo, com a versão borrow. Can I borrow your umbrella? Então, pessoal, eu preciso que vocês mantenham isso em mente. Borrow, sempre quem pega emprestado. Lend, sempre quem empresta. Outros 2 verbos que tendem a confundir bastante são os verbos win e earn. Ambos os verbos significam ganhar, mas de novo são usados com nuances diferentes, pessoal. O verbo win normalmente está relacionado quando a gente ganha algo através de uma premiação, através de um concurso, através de sorte. Então eu poderia dizer I won the lottery. Eu ganhei na loteria. Yesterday my favorite writer won the Nobel Prize. Então ontem o meu escritor favorito ganhou o Nobel Prize. E o earn está mais relacionado com algo que a gente ganha através do nosso esforço, sem nenhuma julgação externa, vamos dizer assim. Algo que não foi ganhado através de uma competição. Então eu poderia dizer, por exemplo, He finally earned a promotion. She earns a good salary as a lawyer. I need to earn your trust. Importante mencionar, pessoal, que o verbo earn é um verbo regular, enquanto o verbo win é um verbo irregular, ou seja, no passado cada um vai ficar de uma forma. O verbo earn a gente pode acrescentar o ed e dessa forma a gente já o transforma no passado, e o verbo win no passado ficaria won. E os 2 últimos verbos que eu quero tratar aqui é say e tell. De novo, pessoal, são verbos que têm sentidos muito parecidos, porém a gente vai usá-los de formas diferentes. O verbo tell é um pouco mais direto, pessoal. Isso significa que quando a gente usá-lo, necessariamente a gente precisa colocar um pronome depois dele. Se vocês não sabem o que é pronome, eu vou deixar um link aqui embaixo nos cards para um vídeo no qual eu explico direitinho o que são pronomes e qual a diferença entre eles. Toda vez que a gente usar o verbo tell, que significa dizer ou contar, a gente precisa necessariamente usar um pronome logo depois dele, mas muito importante salientar que esse pronome vai ser um pronome objeto. Eu vou deixar alguns exemplos aqui do lado do que são pronomes objetos para vocês darem uma olhadinha, mas basicamente, pessoal, um exemplo para vocês verem como isso ficaria na prática seria She told me the truth. Ela me contou a verdade. Pronome objeto aqui nesse caso, me. I need to tell her the whole story. Pronome objeto aqui no caso, her. They told us everything. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, em todos os exemplos que eu dei, logo após o verbo, a gente tem um pronome. Isso é necessário quando a gente usa o verbo tell. Independente da gente usar esse verbo no presente, no passado, no presente contínuo, não importa. A gente precisa usar um pronome logo após ele. E
E essa é a diferença para o verbo say, porque com o verbo say a gente não precisa necessariamente colocar um pronome após ele. A gente pode fazer isso, mas a gente não precisa, como no verbo tell. Outra coisa importante de falar, pessoal, é que com o verbo tell a gente está colocando um pronome e mais do que isso, esse pronome representa a pessoa para qual eu contei alguma coisa, ou a pessoa que ouviu a notícia ou a história, seja lá o que for. Diferentemente do verbo say, porque com o verbo say a gente não precisa colocar quem escutou a história, a notícia, ou seja lá o que for. A gente pode ficar somente no que foi dito. Então, por exemplo, she said she was tired. Ela falou que estava cansada. Nessa frase, eu não tenho a informação de para quem ela falou que estava cansada. Simplesmente a informação que ela disse que estava cansada. Então, com o verbo say, a gente não precisa colocar para quem ela disse que estava cansada. Mas o fato da gente não precisar dizer para quem ela disse, não significa que a gente não pode dizer para quem ela disse. Com o tell, a gente precisa necessariamente dizer para quem foi dito. Com say, a gente pode ou não fazer isso. Então, eu poderia dizer também para quem ela disse. Só que nesse caso, pessoal, eu vou adicionar a palavrinha to. She said to me she was tired. De novo, esse to me aqui é opcional, porém, ele é necessário. Com o verbo say, a gente não vai colocar o pronome do lado do verbo, assim como a gente faria com o verbo tell. Aqui, esse to é super necessário. Claro, necessário se eu quiser adicionar essa informação. Se eu não quiser adicionar essa informação, tá tudo certo, ela não é necessária. Outros exemplos. He said he didn't like the movie. They said it was a mistake. We said we were sorry. Então, pessoal, essa é a principal diferença entre esses dois verbos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido clara. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, peço que vocês deixem o like de vocês também. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar um link aqui nos cards. Vocês têm uma aula gratuita, é só agendar. Thanks very much for watching. See you again next video.